Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Preta Fala. E hoje nós entrevistaremos Joyce Campos. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada, Marinalva. Aqui é uma preta que vai começar hoje a segunda episódio aqui do Preta Fala. Eu estou radiante de poder estar aqui nesse momento. Tá? Eu acho assim muito incrível, né? Esse programa, essa ideia, toda essa logística, né? Então estou aqui assim realmente maravilhada, Marinalva, por poder estar aqui participando desse momento aqui com você. Maravilha, Joyce. A gente que fica maravilhado, agradecido pela sua presença, né? De você ter dito sim para participar, para compor com a gente esse grupo de mulheres que muitas vezes estão na sociedade ou estamos na sociedade e não somos vistas, mas que temos o nosso papel, que muitas vezes a gente também pensa que é aquela coisa de formiguinha, mas o trabalho de formiguinha, ao final, a gente sabe que é ele que realmente tem um resultado, né, muito bem feito, muito bem construído. Então, Joyce, iniciando, fala pra gente quem é você, quem é a Joyce Campos? Então, galera, eu me chamo Joyce Campos, sou mãe solo, eu acho que já virou assim né, as mães terem filhos, né, e realmente lutar por realmente dar educação para o filho, né, sozinha. Eu vim de uma família muito humilde, o meu bisavô negro, a minha avó negra, e a gente teve uma mistura ali de raças, de cores. Minha avó já negra casou com meu avô branco, do olho já bem gaso, e a gente teve uma mistura. Minha mãe casou com meu pai negro, mineiro, a minha mãe já branca, do cabelo sarará, e a gente tem uma mistura muito grande de raças, né, de valores, de culturas. Então, assim, eu sou mãe solo de um negro lindo, meu ex-esposo, né, pai do meu filho, um negro maravilhoso. Sou, assim, encantada, né, com a nossa cor, com o nosso perfil, com a nossa cultura. Eu realmente valorizo e me sinto muito lisonjeada, muito realmente valorizada por ter essa cor, porque é uma cor que eu respeito, são uma cultura que realmente veio, né, para realmente somar. Então, assim, hoje eu sou empresária no ramo de entretenimento, né? Hoje já estou com 10 anos aí no mercado de trabalho, com equipamentos de entretenimento, tanto na área infantil como na área de adulto, né? Trabalho muito na área social, como voluntária, também estava há pouco tempo também na Secretaria de Assistência Social. Sou tipo assim, um mobril, né? A gente tem que aprender de tudo, fazer de tudo e realmente buscar aquilo que a gente gosta, né? Então hoje sou mãe, sou empresária, estou aí também misturado no meio político, porque acredito muito na política. Sim. E estou aí lutando para ser um referencial, para realmente ultrapassar todas essas barreiras que nós, como mulheres, como negra, né, a gente vem assim vivendo, mas também estamos sobressaindo muito, e eu creio que nós já conseguimos uma evolução muito grande, apesar de tantas lutas que nós ainda passamos, né, no dia a dia, como negra, como mulher, como mãe solteira. É toda uma história que realmente a gente sabe, nós que somos, sabemos as lutas, sabemos os desafios que nós passamos todos os dias, mas a gente também sabe que nós, com muita garra, com muita vontade, a gente pode estar vencendo e realmente sendo um exemplo, né, para as outras, de luta, de exemplo, que a gente não pode desistir. Então, Joyce Campos é isso aí. Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é trabalhar realmente na área social, né? Então, assim, esse realmente eu acho que é o meu perfil, todo mundo na cidade me conhece com esse perfil de estar aí fazendo esses trabalhos sociais. Por quê? Porque quando, há algum tempo atrás também, eu precisei de ajuda. Então, a gente tira a experiência nossa, né, de que nós precisamos. Então, quando a gente pode, a gente tem que estar ali também ajudando. E principalmente as mulheres, né, que é um referencial
que necessita, que precisa ter um reconhecimento maior, que realmente precisa ocupar um espaço maior. Estamos conquistando, mas a gente precisa realmente alcançar, né, como negra, como, né, como família, como mãe, né, como pessoa dentro da sociedade, dentro das profissões, enfim, é uma grande trajetória, uma grande estrada que a gente tem ali passado e tentando mostrar que é possível a gente chegar aonde a gente quer, desde que a gente seja realmente lutar e tentar realmente sobressair e ultrapassar essas barreiras que o mundo, que as pessoas, né, que a sociedade tanto coloca pra gente. Então, eu acho que é isso aí. Joyce, só voltando um pouquinho, fala pra gente assim, como foi a infância, né? Você falou assim da sua família, que teve essa junção, né, de raças diferentes, grupos diferentes, né, assim, de vários estados diferentes, e como que foi essa vivência, em especial por ser preta, por ser negra, como que foi essa... Então, a minha família é uma família de muita mistura, realmente, né? Meu pai mineiro, um negro mineiro, a minha mãe já do Mato Grosso, mas uma pessoa já clara, a gente se juntou. Eu tenho três irmãos são negros, tenho 3 irmãos que já são de cores mais claras. E assim, a gente passou por muita luta. Meu pai separou da minha mãe, deixou minha mãe com 3 crianças. E minha mãe foi uma guerreira, que é um exemplo para mim, né, de mulher guerreira, de mulher que realmente, né, não deixa, não desiste. Então, a minha mãe com 3 filhos, ela era empregada doméstica, ela era uma pessoa que ela levava as crianças, nós, né, para os lugares onde aceitava ela, para ela dar o nosso sustento. Nós recebemos muita cesta básica quando a gente, na nossa infância, quando a minha mãe cuidava da gente. Então, assim, eu passei por toda essa situação. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos para 10 anos. A minha mãe... Na verdade, a minha mãe trabalhava e eu recebia. Tinha uma família que morava perto da minha casa e eu ficava fazendo companhia para as crianças dela, que era menor, para ela poder trabalhar. Então, eu comecei muito cedo no mercado de trabalho. E eu já entendia que eu precisava faturar, eu precisava ganhar para me melhorar as condições de vida da minha família, da minha casa, da minha mãe. E aquela situação foi indo, eu já fui babá, fui doméstica, com muito orgulho. Eu aprendi a lidar com dinheiro, aprendi a lidar com finanças, né, com esses trabalhos. Morei um tempo fora de Barra, uns 4 anos fora em Cuiabá. Voltei, trabalhei já como vendedora, fui para o financeiro, já trabalhei muito no comércio de cidade. E quando a gente era criança, algo que assim eu acho muito que eu devo enfatizar, que me fez muita diferença na minha vida como negra, como filha de uma mãe solteira, foi a realidade que ela sempre nos colocava, Marinalva. Eu, como negra, naquela época o meu cabelo era mais afro, né? E a gente na escola sempre tinha as piadinhas por eu ser negra. Sim. Né? E eu levava muito assim, como diz na esportiva, aquilo. Por quê? A minha mãe sempre explicou pra gente que a nossa cor, ela era diferente. Mas isso não significava que nós éramos pessoas piores ou melhores do que o outro. Então, ela falava, se alguém chamar você... que você tem o seu cabelo duro, você tem um cabelo duro. Se alguém falar que você é neguinha, você é neguinha. Então a gente tem que aceitar como somos e ter orgulho e respeitar as pessoas por serem assim ou por serem brancas. E eu levei isso para o meu filho. Meu filho negro, é um negro maravilhoso, meu filho. E desde que ele começou na escola, né, eu falava para ele, falei, filho, sabe como é que era o apelido da mamãe na escola? Era moreninha cor de quichute. Era a piadinha que eles colocavam. Só que como eu já tinha uma educação com a minha mãe, de que aquilo não tinha importância e que eu precisava superar aquelas situações, aquelas piadinhas, eu levava muito na boa. Então eu ria, eu brincava e não levava. Mas isso foi o que a minha mãe me ensinou. Que eu não era diferente, eu era diferente, mas eu não era pior nem melhor do que ninguém. Sim. Então, essas coisas a gente traz de berço. Eu falo que as pessoas que são de cor, as pessoas negras, elas têm que realmente ter orgulho de quem elas são, da cor que ela é. E explicar para os filhos que estão crescendo, que estão nascendo, que nós somos diferentes na cor. Mas nós temos os mesmos, apesar das dificuldades dentro da sociedade, nós somos pessoas inteligentes, pessoas que podemos alcançar o que nós quisermos, são pessoas que podemos batalhar e alcançarmos o nosso espaço. E foi assim que eu cresci, mostrando para o meu filho que apesar dele ser negro, o que a minha mãe me ensinava, eu repassei para ele. Você é um negro,
é um negro lindo e que você não é melhor nem pior do que o seu coleguinha que é loiro. Então, quando as crianças chamavam ele de neguinho, ele falava, eu sou negro mesmo. Então, ele não se importava porque eu coloquei isso nele e mostrei o valor da nossa cor, o valor e o respeito que ele tinha que ter das pessoas por serem diferentes na cor. Mas não, sim, né? Hoje eu trabalho muito com criança e eu sempre falo com as crianças, eu falo, ó, a diferença nossa sempre está no coração, né? Eu sempre tento explicar dessa forma. Mas, assim, a gente enfrenta muitas barreiras, a gente enfrenta muito preconceito realmente, né? Como eu acostumei, desde criança, a lidar com isso de uma forma, vamos supor, de uma forma que não me afetava, então eu consegui passar isso para o meu filho também. Sim. Então, nós viemos de família negra, somos negros, com muito orgulho, meu filho é negro e a gente tem muito orgulho de ser negro. E a gente luta pelos nossos ideais, pelos nossos propósitos, independente de pensar na nossa cor. Porque a sociedade realmente ela nos barra por muitas vezes, né? Muitas situações somos barrados, mas a gente precisa superar, porque não é, talvez, uma pessoa que não é negra também tem dificuldades em alcançar algo. Sim. Então, nós temos que enfrentar realmente as dificuldades, enfrentarmos os problemas, né? Sermos mãe realmente guerreira, lutar pelos propósitos, pelos nossos filhos, pelos nossos ideais e correr atrás, porque nós somos capazes. Não é a cor que nos deixa menor, né, menos significante do que o nosso próximo. E a gente tem que aprender a respeitar. E se a pessoa tem aquela visão sobre a nossa cor, vamos ter paciência, né? E vamos ensinar que a diferença da nossa cor não significa que somos menores, né? Exatamente. Você colocou vários pontos importantes e realmente essa questão, né, temática, emblemática da cor, ela vem muito sendo questionada, refrisada e muitas vezes vem uma coisa que acontece naturalmente, sem a gente às vezes até perceber, que é o embranquecimento. Essa busca, como você falou, né? Vem de uma família que um era branco, né, e outro era negro, casaram. Muitas vezes, como tem na própria vivência, né, da minha família, que o meu pai, homem negro, né, preto, e a minha mãe branca dos olhos verdes. Ou seja, meu pai sempre ouvi, né, sempre ele dizendo que ele não queria para mim o que ele vivenciou. Né? Então a gente já observa que algo internalizado, ou seja, ele escolheu uma mulher branca, né, loira, dos olhos claros, verdes, para que os filhos, né, no caso somente eu, mas não viesse sofrer os preconceitos. Exatamente, acontecesse isso, desse embranquecimento, que muitas vezes a gente pensa assim, a gente sempre vê, né, os grupos, essas conversas, né, sempre o branquinho gosta de um pretinho, o pretinho gosta do branquinho, essa é o linguajar popular. Mas está embutido muitas vezes a questão do embranquecimento por essas questões sociais, né? Porque muitas vezes o próprio pai ou a mãe veio de uma história muito, muito dolorida, muito complicada, e ele não quer passar isso para o filho e muitas vezes não consegue, como você colocou aí, já diferente dos seus familiares, que questionavam justamente isso. Nós somos preto e isso é o que a gente é, ou seja, a identificação. Porque hoje a gente vê muito isso, né? Também é o outro lado, onde que as pessoas fazem a negação, né? De ser, a própria palavra, negação, né? Já é uma palavra que a gente está utilizando, que é uma palavra preconceituosa. Mas, ou seja, a gente não aceitar a nossa própria cor. Então, a pessoa vai justificar, ela fala assim, não, mas o seu pai é preto, você não, você é moreninha, você é não sei o quê, ou seja, muito isso. Você tipo assim, você é clarinha, ou seja, você não é preta, não, preta é fulano, diminuindo essa questão como se assumisse ser preto fosse uma coisa ruim, um defeito. E aí a gente vai observar, né, que na própria nomenclatura, quando a gente fala negro, ele vai incluir, né, pretos, cores mais claras, e as cores vão tendo as subdivisões conforme essa questão do próprio embranquecimento. Mas não vai deixar de fazer parte do grupo de negros, porque foi feito, inclusive, vários testes, várias universidades de renome internacional fizeram estudos de pessoas com a pele clara, com características de branco, né? E eles são, exatamente, as características genéticas, porque não manifestou, o que a gente fala que é no fenótipo, não manifestou na aparência do cabelo, às vezes a pele, né? As características do rosto, do nariz, os lábios, que são coisas assim, são características que sempre observam mais aparentes,
né? Às vezes a pessoa não tinha isso, mas geneticamente ela tinha e pode passar isso para os filhos. Inclusive tem um filho, né, com essas características mais marcantes e a pessoa não tem. Então é importante colocar essa questão da própria ciência também para dar, não sei se é uma desmascarada ou uma clareada, né? Vamos dizer assim, um esclarecimento, perdão, né? Melhor dizendo assim, esclarecimento de que do que de fato somos, né? Então não é como você colocou, não é a questão da cor da pele, que a pele não nos defina, mas quem nós somos de fato, os nossos objetivos, nosso caráter, e que a gente possa ter essas oportunidades com a educação, né? com as próprias os programas sociais que estão ali abarcando, estão ajudando, porque como a gente falou até em outros podcasts, a questão é a seguinte, que às vezes a gente está aqui nesse momento, mas a gente não sabe o amanhã. Então, a gente pode, às vezes, hoje não precisar de um programa social e amanhã a gente está sobrevivendo por causa desse programa social. Então, a vida nossa é uma constante, né? E a gente tem que estar sempre nessa observância, como você colocou a questão da humildade, né? Da luta, do interesse. É isso que eu vejo que é uma das coisas mais interessantes na nossa sociedade, independente de qual cor a gente tenha, né? Que a gente seja registrado na nossa a cor aparente, né? Que nos aparenta aqui na nossa face. E é muito interessante essa questão, igual você está falando aí, da gente aceitar que nós somos negros. Sim. Eu, por exemplo, você não é negra, eu já ouvi muito isso aí, você não é negra, você é moreninha. Exato. Eu sou negra, me sinto maravilhosa por ser negra, me sinto orgulhosa por ser negra, tanto é que o pai do meu filho é um negro, e eu tive um negro como filho, e eu não clareei não, eu escureci. Então, assim, eu realmente tenho muita paixão por toda a cultura negra, tenho muita paixão pela cor negra, né? E ensinei sempre isso para o meu filho, que nunca foi um defeito a pessoa ter uma cor, né, mais escura. Isso não é defeito, isso é uma qualidade, né? Eu sempre defini muito isso para ele e acho que eu tenho muitas qualidades. Por eu ser negra, eu tenho muita, vamos dizer, muita coisa positiva. Vantagens. Por eu ser negra, eu tenho 49 anos, vou fazer 50 anos esse ano, né? Então, assim, eu já tenho 50 anos de estrada. Eu sei o que é você chegar num lugar e a pessoa falar assim pra mim, que eu já vi na história, né? Falar pra mim, às vezes eu como empresária chego num lugar, eu tô procurando a Joyce Campos, né? Sou eu. É você? Então, assim, eu já vi com tantas vezes me diminuindo, tipo assim, não achando que era eu, né? Porque eu tava naquela situação, às vezes eu tô ali na minha simplicidade, na minha humildade, que eu sempre sou muito humilde, sou muito simples. Então, assim, às vezes a pessoa, empresária, Joyce Campos e tal, né? Quando é festa, chega lá aquela neguinha, né? Pequenininha lá, e a pessoa, cadê a Joyce, né? Aqui sou eu. Então a pessoa, é você? Tipo assim, né? A gente sente que criou, tipo, uma barreira, a hora que me viu como uma negra, ou como, tipo assim, como é que ela chegou aqui, né, e tal. Então, assim, eu me sinto até muito valorizada nesse sentido, porque hoje eu vivo no meio da sociedade que eu prego muito isso. Eu prego que a minha cor é uma qualidade, eu prego que o negro, ele realmente tem que se respeitar, ele tem que se aceitar, e ele tem que ver isso como uma qualidade, não é defeito. Por mais que a sociedade tem tantos, né, ali, tantas barreiras para que ele possa alcançar isso, igual uma outra moça aqui no outro podcast estava comentando a respeito das oportunidades de emprego que o negro tem e o branco às vezes tem muito mais. Você chega numa loja, a maioria são pessoas brancas, né, não são pessoas de cor, e aí você fica pensando assim, com tanto negro que tem, aí lá só na periferia que tem negro, porque as oportunidades realmente são muito limitadas. Mas nós, como negros, não podemos limitar isso. Nós temos que nos enxergar como qualidade, temos que criar situações para alcançarmos o que nós queremos, né? A gente precisa criar situações, a gente precisa lutar pelo que nós queremos e correr atrás, igual uma outra pessoa também, que às vezes é de uma cor branca e não consegue. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades e não deixar que as barreiras nos defina quem somos ou a cor que nós somos. Nós precisamos buscar isso aí. E nos aceitar, nos respeitar, nos amar. Eu mesmo me acho maravilhosa, né? Hoje o meu cabelo está espichado porque realmente é mais fácil para me cuidar. Meu cabelo já foi afro. E eu acho lindo. Aquelas morenas com aquele cabelo lindo, maravilhoso. É uma característica, né, nossa, da cor negra, que é um cabelo afro. Até eu sempre falo muito, na minha família tem mania de falar, o cabelo dela é ruim. Nunca existiu cabelo ruim, existe cabelo crespo, existe cabelo encaracolado, existe cabelo liso, né?
Não existe cabelo ruim, todos os cabelos são bons, mas com qualidade diferente, são igual as pessoas, né? Às vezes a pessoa tem define a pessoa pelo, você tem um beiço de preto, eu tenho uma bocona uns lábios grossos de preto, eu acho maravilhoso. Então, assim, a gente precisa saber que são características e que são características belas, bonitas, né? As mulheres são muito lindas, as mulheres negras são maravilhosas, assim como os negros são lindos, eu acho maravilhoso o negro, né? E assim, a gente precisa ver esse valor, dar o valor, respeitar as pessoas. Existem os brancos que são lindos, né? Eu acho que aqueles homens brancos não... eu até que prefiro mais os negros, né? Não tenho preconceito com os brancos. Mas assim, as pessoas são diferentes e cada um tem a sua beleza, né? E nós precisamos aceitar e temos essa consciência de que não é defeito nós sermos negros. Temos os lábios grossos, né? A gente tem o nariz mais achatado, que são características do negro. Isso não é defeito, são características lindas, maravilhosas, que nós temos que se abraçar e ver quais são as... Menina, eu fico vendo esses desfiles dessas mulheres. Esses dias mesmo eu estava vendo o desfile de uma negra que ganhou Miss Universo, coisa mais linda, pele maravilhosa, né? Eu vi até esses dias também uma outra moça loira falando, né, que ela queria tanto ser negra. Aí eu fiquei pensando assim, ela não sabe o que é ser negra. Às vezes ela quer ter a nossa pele, né? Que às vezes não fica tão vermelha no sol, temos as nossas, né? As nossas vantagens. Mas a gente vê que ela só viu isso. Ela não percebe que a gente ser negro, nós temos tantas limitações. Exatamente. E que ela acha que a cor é bonita, mas ela não sabe do que nós fazemos para alcançar os nossos objetivos, né? Então é como mãe. Uma mãe negra sempre fala, neguinha ali tem um filho, né? Não tem marido, não. Então a negra, ela é mais marginalizada, ela é mais desrespeitada, né? Ela dentro da sociedade, ela fala, nossa, é demais desrespeito, não é não, né? Eu gosto de uma preta, né? Eu gosto que a preta, nossa, ela é maravilhosa, ela é terrível, né? A neguinha Então, assim, são palavras que às vezes quer nos taxar, nos desrespeitar, né? E nós não podemos enxergar dessa forma. Nós temos que entender que as nossas características, os nossos valores, isso nos engrandece, né? E respeitar realmente, valorizar e nos amar como somos. Eu não sou uma mulher linda, mas eu me acho maravilhosa por ser preta. Eu acho que se eu fosse, talvez tivesse uma pele alva, eu não teria chegado aos 50, né? Assim, mais ou menos, né? Apesar de eu me sentir que eu tenho 20, né? Então, assim, a gente precisa aprender a se respeitar, a se amar e respeitar as pessoas, porque a gente vê também muitas pessoas de cor negra que têm preconceito com pessoas de cor branca. Então, o preconceito, ele é uma coisa muito complexa e uma coisa muito gigante, que nós precisamos quebrar esses tabus, essas situações. E realmente vivemos num mundo de sociedade colocando como igualdade. Não adianta você ser um branco ou ser um negro, você é preconceituoso, né? O que nos define realmente é a nossa busca, é o nosso caráter, é o que nós mostramos, é o que nós levamos, é o que nós ensinamos, né? É o que nós vivemos, o que nós representamos. Então, assim, eu acho que é por aí. E eu me sinto uma negra muito, assim, feliz por ser, né? Eu nunca tive preconceito. Eu acho que isso também vem um pouco de berço, né? Eu queria contar um detalhe que às vezes a gente, na casa da gente, né, entre famílias, a gente precisa conversar. O branco precisa conversar com as suas crianças sobre raças. O negro precisa conversar com as suas crianças sobre raça. Eu lembro que eu cheguei na casa de uma cliente uma vez e a família muito alvinha, muito branca, eles eram dos olhos muito claros e a criança, quando ela me viu, eu lembro que eu me sentei no sofá e quando a criança me viu, ela ficou assim, tipo 2, 3 aninhos, ela ficava me olhando como se eu não fosse, eu era diferente, né? Me olhando, e ela chegou em mim, aí ela passou o dedinho bem assim em mim para ver se soltava tinta, eu acho. Aí eu dei uma olhada assim e falei, não solta tinta não, bebê. E a mãe da criança ficou desesperada, ela não sabia como agir naquela situação. Aí eu falei para ela, não tem importância. Eu acho que ela não está acostumada a estar junto com pessoas de cores, né? Ela falou, me perdoa. Eu falei, aí eu tirei isso, porque quando você senta com teu filho, que você mostra diversidade de cores, de tudo, ela vai entender, né? Hoje eu trabalho com criança, minha empresa, ela também tem um lado. E o que eu fiz? Eu comprei vários fantoches
Ruivo, loiro, negro, branco. E eu faço essa dinâmica para mostrar para as crianças as nossas diferenças, mas que a nossa diferença ela não vai qualificar o nosso caráter. Então hoje eu já consigo fazer um trabalho de conscientização para que as próprias crianças às vezes não têm isso em casa. O negro não tem esse diálogo com o papai, mas a mamãe. Você é um negro, mas você não é porque você é negro, você é diferente, você é menor, né? É uma qualidade a sua cor. E isso é nos brancos também. As famílias têm que ter isso para poder ter uma educação, para quando ela chegar ali, o preconceito realmente não existir de uma forma como existe. E já existiu muito pior, né? Então, assim, é um construir de família, de sociedade, que nós precisamos conscientizar e mostrar, né? Eu penso. Joyce, interessante essa sua fala, enfatizando cada vez mais a questão do preconceito, da valorização, do autorrespeito, né, da autovalorização, do pertencimento, né, de ser de fato negro, de ser preto, de identificar, de ver, por exemplo, que às vezes a pessoa não gosta, não aceita. Eu não gostaria de ser, e aí vai fazer às vezes alguma harmonização, alguma transformação, né, para mudar aquela característica, mas ela pode fazer essa mudança, vamos dizer assim, física, mas dentro do DNA dela vai continuar sendo. Então é algo complicado, ela não vai deixar de ser. Infelizmente, né, para aqueles que não conseguem assumir. Mas assim, uma coisa bem para a gente definir que existe uma diferença grande entre o racismo e o preconceito, né? O preconceito, ele está relacionado a coisas mais simples, tipo assim, eu não gostei muitas vezes, não gosto de tal aspecto físico, de tal coisa assim, né? Eu posso dizer, ou uma tal característica, eu não gostei. Então, eu posso ter um conceito anterior, porque às vezes eu não... preconceito, eu não conheço bem aquilo ali. Eu tenho um preconceito contra você, porque eu não conheci você ainda, a gente não conversou. Depois eu já tenho um conceito, um pós-conceito sobre, depois desse nosso bate-papo. Já o racismo, ele está muito voltado à questão, a grupo mesmo, né? E a gente vê que o preto, o negro, ele sofreu durante a história um processo muito grande, né? Vamos dizer assim... de muito sofrimento, de muita exclusão, de muita exploração, pelo fato de ser esse grupo, vamos dizer assim, essa raça, né? Então, assim, por vários movimentos, seja dentro, né, do movimento religioso e tudo mais, como um ser inicialmente como um animal. Então, foi taxado de animal, incapaz, né? Incapaz, era um ser sem espírito, né? Era um animal e foi colocado na sociedade para ser um serviçal dos brancos, digamos assim. Então, essa questão do racismo, o racismo está intrínseco nisso, né, de que ao longo do processo histórico foi se acontecendo, o que a gente fala, né, como se fosse biologicamente, o cruzamento, né, a junção dos negros com os não negros, aí a grande maioria brancos mesmo. E aí foram tendo filhos, né, que aí vai ter várias divisões de cores e tudo mais, mas que não deixam de ser negros mestiços. Mas é essa reparação histórica e tudo mais que é a questão maior, né, que, por exemplo, é o pano de fundo desse podcast, essa fala toda, que a gente tenta, nessa fala, tá esclarecendo essa questão da identidade, das anseios e angústia que nós temos, porque às vezes as pessoas, como você falou, né, no outro podcast, às vezes a pessoa tem aquelas coisas guardada dentro do seio da família e muitas vezes não é falado, não é discutido isso, que muitas vezes é uma vivência de todos e que pode fazer disso algo muito superior e algo melhor para superar e passar isso como exemplo para outras pessoas. Você trouxe para a sua história, né, de vida, no seu entretenimento, ou seja, traz alegria, traz uma forma também de educação, né, de estar trazendo isso, como também você trouxe no trabalho seu social, né, de estar vendo, de ver como você passou por essas necessidades também de necessitar dessa assistência do governo, das atividades. Você viu como foi importante e você também foi para essa linha, né, digamos assim, de talvez ajuda humanitária, podemos dizer assim, né, de abraçar essa causa e vendo que todo mundo pode ter uma oportunidade, né, ou pode crescer, ter uma ascensão,
uma vida boa, desenvolver como ser humano, se ele tem uma oportunidade, inicialmente, do mais básico, né? Que é o alimento, onde morar, onde estar, a família, e aí depois ele vai desenvolver como ser humano, o ambiente que ele está também vai ajudar essa formação. Na verdade, toda essa realidade social que nós vivemos, ela acaba nos levando a trabalhar de uma forma também social. Sim. Né? Porque a gente vê a realidade, a gente vê as demandas, a gente vê ali as dificuldades, a gente encontra N situações que a gente precisa, que a gente vê que a gente pode também auxiliar e ajudar, e vai tendo uma cadeia, né? Aqui na cidade, aqui em Barra, a gente montou um trabalho social de formiguinha. Você tinha começado no início falando a respeito. A gente tem um projeto social onde as pessoas se ajudam. Sim. Né? Eu sou um canal, né? Eu sou um canal e a sociedade ajuda. Então, assim, a gente teve vários períodos, principalmente no período da pandemia, onde realmente a economia, né, chegou a uma situação muito precária. E a gente começou a fazer realmente esse processo de arrecadar para doar. Então, o nosso lema era: o que não te serve mais pode ser bênção na vida de outra pessoa. E esse trabalho cresceu muito, a gente recebia muita ajuda dos mercados, dos empresários, de tudo. E eu fui enxergando que a gente poderia fazer mais, sabe, Marinalva? Foi onde eu comecei a pensar na questão política, né? Eu sou uma política também, eu sou uma vereadora suplente, assumi a Câmara por 30 dias, né, no período de setembro do ano passado. E assim, é um privilégio realmente. É um lugar onde a maioria das pessoas não chegam, né, onde a gente não tem realmente a possibilidade, a oportunidade. No meio político é um meio muito complicado de você realmente alcançar certas posições, né? Principalmente por eu ser mulher, que a gente sabe, principalmente na nossa região, uma mulher se tornar uma vereadora é algo assim extraordinário, e uma negra se tornar uma vereadora é algo mais extraordinário ainda, né? Então, assim, eu me senti muito privilegiada. O dia que eu cheguei naquela tribuna, naquele plenário, eu cheguei assim, eu falei, valeu a pena toda a luta que eu passei, tudo que eu defendo, tudo que eu abraço, tudo que eu realmente respeito e luto, né? Valeu a pena por eu estar aqui hoje. Não eu senti que eu estava ali, era representando as mulheres, eu senti que eu estava ali representando a mulher negra, eu senti que eu estava ali representando a mulher solteira, eu senti que eu estava ali representando aquela mulher que não é valorizada na sociedade e, de repente, você conseguiu alcançar um lugar que realmente não, é privilégio de muitos poucos. E eu fiquei assim... homens, né? É um sistema de muitos homens, né? É um sistema muito machista, enfim, né? A realidade nossa é essa, infelizmente. Então, assim, eu como mulher, como negra, como uma pessoa que lutou muito para alcançar, hoje eu tenho uma empresa que já tenho 10 anos no mercado, eu trabalho muito, eu trabalho dia e noite para eu alcançar os meus objetivos. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muita coisa para alcançar e, assim, eu não vejo barreiras para mim. Eu sou uma pessoa assim, Marinalva, que rompe. Eu vejo dificuldades, mas eu não vejo barreiras. Então, assim, eu sou muito... eu não tenho limites para o que eu quero. E eu acho que a pessoa tem que ser assim, porque nós podemos alcançar, não podemos parar. Tipo assim, minha empresa é sucesso, parei, eu vou continuar. Não, eu tenho que empreender, eu tenho que lutar, eu tenho que buscar, eu tenho que aumentar, eu tenho que crescer, reconhecer mais, eu tenho que dar mais, eu tenho que trabalhar mais, né? E então, assim, para mim hoje, eu me senti naquele dia que eu subi naquele plenário representando você, que também obrigada. É uma mulher que está na política, Muito né? Obrigada. Representando as mulheres em especial. Então, assim, para mim foi algo realmente extraordinário, a oportunidade que eu tive de estar lá, né? E a gente lutou muito, é só 30 dias que eu tive o privilégio de estar lá. E esses 30 dias foi muito valoroso para mim como pessoa, como ser humano. Lá eu percebi que a gente tem realmente oportunidade de fazer algo, né? Para a mãe, porque nós como mulheres, né? Saindo um pouco agora da negra, mas a negra mulher, nós sabemos onde nos afeta, nós sabemos o que nós precisamos. Exatamente. Então nós precisamos de pessoas assim lá,
para que elas possam entender, seja você, seja eu, seja que for, que tenha essa coragem de se colocar e realmente buscar estar em um lugar onde ela vai dar oportunidades maiores para as mulheres, para as negras, para as mães solteiras, porque a gente sabe onde nos dói. Então, assim, os homens são valorosos? São, mas nós é que sentimos na pele as nossas necessidades. Então, a gente precisa realmente lutar para estarmos lá, para buscar. E os 30 dias que eu passei lá, eu lutei 24 horas para realmente representar de uma forma muito respeitosa todas as mulheres. Quando eu subia, que eu sentia assim, eu sou uma mulher negra, eu tô aqui e eu tô lutando pelas mulheres negras, eu tô aqui lutando pelas mulheres, estou aqui lutando pelas mães solteiras. Então, assim, para mim foi muito privilégio, foi muito honroso, né? Então, assim, a vida da gente, ela assim, é você lutar para você realmente conquistar. Né? Seja negro, seja branco, seja de qualquer raça, você precisa lutar. Nós precisamos lutar muito mais, porque nós temos muito mais limitações, sim, nós temos muito mais barreiras e dificuldades. Então, fica aqui a minha história, fica aqui realmente eu falo assim, a minha disposição, né? Para que a gente não venha a desistir. Eu tive barreiras demais, mas eu não desisti. A gente só alcança algo se você não desiste no meio do caminho. Verdade. E se você for no final, você vai alcançar. Claro. Você tem que esperar o tempo certo. Você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que enfrentar. Vem uma barreira ali, você não desiste não. Amanhã você levanta com sacode a poeira e vai para cima. Porque nós podemos alcançar. Nós, mulheres negras, podemos chegar onde nós quisermos. Nós, mulheres solteiras, podemos chegar, mães solos, podemos chegar onde nós quisermos. Nós podemos construir uma família de mãe solo, com filho de caráter, com respeito, um filho que trabalha, um filho que realmente tenha, né? E não podemos ser marginalizados por ser mãe solteira, por termos um filho negro. Né? A gente precisa mostrar isso para a sociedade, que nós temos mesmos valores, né? E nós somos inteligentes, nós somos capazes, a gente é guerreiro e a gente pode alcançar. E que nós estamos aí para realmente buscarmos o nosso espaço e que a gente possa, a sociedade possa entender, né? Que nós somos todos iguais, nós temos a capacidade como qualquer outra pessoa. Mesmo que sejamos negros, mesmo que sejamos mães solteiras, mesmo que sejamos mulheres, né? Às vezes mais frágil, mas não no sentido de garra, de inteligência, de poder, de fazer, de acontecer, né? Quero falar assim, nossos ouvintes, ou telespectadores, internautas, que aqui nesse podcast a gente só tem mulheres mesmo assim, vamos dizer, com a sua grande contribuição social, né? Que às vezes, como eu disse em outras vezes, não está muitas vezes aparente socialmente, nas mídias muitas vezes, mas elas têm cada uma de nós, nossos trabalhos, e esse trabalho vem fomentando socialmente as atividades do município de Barra do Garças. Joyce, esse ano é um ano político, né? Um ano eleitoral, não vai pedir voto aqui não. Mas assim, é interessante a gente frisar a importância de mais mulheres na política, como você falou. Nós mulheres, ainda mais, né, com esse histórico todo, como você contou aí, né, de mãe solo e toda essa estrutura familiar muito próxima, né? Essas famílias grandes assim muito próximas tem essa estrutura, né, de um ajudar o outro, aquela coisa toda assim. Então a gente tem uma vivência, uma experiência, né, um costume cultural muito diferente de muitos outros, e a gente sabe, né, como que é o ponto certinho, as coisas de agir. Então a gente tem uma outra visão. E fazendo link com a Carolina Maria de Jesus, né, que é o pano de fundo para toda essa história nossa, ela falou muito interessante uma frase que ela disse assim, que o Brasil, né, vamos dizer assim, no modo geral, quando os políticos, né, forem aqueles que já passaram fome, nosso país ele tem desenvolvimento. Porque, ou seja, aquele que experienciou, né, teve na pele essa vivência. Porque senão fica na demagogia, aquela coisa, né? O pobre da favela, não sei o que lá, aquela coisa muito bonita, romantizada, vou ajudar, mas ele não sentiu na pele, não vivenciou aquela dificuldade, não precisou de um programa social. Ele teve uma vida ali, né, de outras formas, talvez não foi rico, não era rico, recebeu oportunidades, mas teve oportunidade diferente, então ele não sentiu na pele, ele não sentiu na barriga, né, no estômago,
como a Carolina bem conta, né, da fome que é constante. E aí ela fala assim que a fome do pobre não é somente fome física, mas é essa fome dessa busca, né, por uma melhora, por uma ascensão social, por estar bem. E ela falava assim que não tem coisa, uma das coisas melhores, aí voltando para a fome física, de acordar e ter o que comer, né, naquele dia. Então, essa é uma importância muito grande. E aí eu quero que você finalize para a gente, né, dizendo essas questões, né, qual que é a importância dessa participação da mulher. Você já falou, mas quero que você enfatiza essa participação da mulher e que a gente tenha mais. O nosso país, ele é considerado, a gente tem outros, né, outros dados de outros países, inclusive os países árabes, eu já estava falando com você, né, sobre isso, que é dito como preconceituoso, machista, mas lá tem mais mulheres na política do que aqui no Brasil, onde aparentemente a gente tem uma cultura mais liberal entre homens e mulheres, tem mais mulheres em todos os setores de trabalho, né, na chefia, nos cargos altos, mas na política ainda temos um número muito reduzido de mulheres. Ainda estamos muito, vamos dizer assim, envergonhadas, tímidas, deixando somente para o homem essa condução da política. Finalizando aqui, né, pessoal, eu vejo a política como algo realmente necessário, né? Muita gente fala, eu não gosto de política e tal, mas ela é necessária, nós vivemos no meio da política. E por ser um meio muito complicado, principalmente para as mulheres, essa é o porquê das mulheres não estarem. As mulheres são mais sensíveis, elas são mais, né, então assim, elas não aguentam a pressão e a opressão das vezes, um meio político ali. Então, assim, a gente que é mulher, que sente na pele tudo, que precisamos buscar, né, o desenvolvimento para nós mulheres, né, para a sociedade, que temos uma visão diferente, às vezes a gente não consegue se colocar muito diante de toda a realidade da política ali. E a gente acaba desistindo, não querendo mais estar. Então, eu passei por todos os processos e ainda vou passar, né, que eu ainda estou no meio político e tal, mas essa situação devido a essa realidade aí, de ser um meio muito complicado, muito machista, então a gente acaba não aguentando a pressão e a gente acaba saindo. E outra, as mulheres parece que não têm aquela convicção de acreditar no nosso potencial. Sim. Você vê que o número de eleitoras femininas são muito maior do que os femininos e as mulheres são muito menos votadas do que os homens. Uhum. Então, nós precisamos nos unir e realmente entender que se nós colocarmos pessoas, mulheres, representantes lá dentro, a gente vai ter mais voz, vai ter como lutar mais pelos nossos ideais, que nós acreditamos, né, pelas nossas necessidades. Então, tá aí a nosso apelo, né, como mulher negra, vamos dar voz às mulheres, colocando mulheres no lugar onde a gente pode lutar melhor por nós, né? Eu sei que nós estamos finalizando já aqui, mas esse realmente é a minha palavra, que nós possamos realmente dar oportunidade para que as mulheres possam alcançar e chegar, né? A mulher negra, a mulher mãe solteira, a mulher que realmente luta, aquela dona de casa. Vamos lutar pelos nossos ideais e dar oportunidade. Então, vamos nos abraçar, vamos realmente nos unir para que a gente possa realmente fazer algo por nós, mulheres, né? Exatamente. Até porque nós, mulheres, que somos, vamos dizer assim, a chefe da família, né? Mesmo que tenha o homem, mas a gente que está sempre a par de toda a organização. E isso é política. Sim. Né? Tudo que a gente faz é política. Política, de fato, não é para amadores. É o que a gente sempre tem acompanhado, mas a gente tem que unir. E um momento, um espaço como este, né, desse podcast, trazer várias mulheres para essa discussão, que a gente tem que se unir, de fato, né, nessa mesma convicção, nessa mesma linguagem, para a gente conseguir amparar uma nas outras. Né? Exatamente, mulheres com as mulheres, o que a gente fala muito de sororidade, né? Ter o respeito, o acompanhamento umas das outras, para a gente conseguir realmente formar essa sociedade que a gente tanto espera. Isso. Então não adianta a gente só ficar na expectativa, mas se a gente também não ir junto, né? E lutar, somando, né? lutar Isso. Nesse sentido. Porque aí se a gente tem essa expectativa, mas a gente também não coloca o nosso nome e não está à disposição para ser, né, candidata, colocar o nosso nome para ser, vamos dizer assim, votado, né, estar lá à frente, a gente não consegue que o outro vai sentir essas dores, como a própria Carolina disse, né? Não vai ter como um homem saber quais são as características da necessidade de uma mulher se ele não é mulher, né, e nunca vai ser. Então, nesse sentido, é muito importante a gente ter a nossa própria voz lá dentro, né, como mulheres. Isso e mesmo. Mulheres pretas, né, mais especial ainda.
Então, Joyce, quer fazer uma fala final para... É só isso mesmo, a gente realmente temos a consciência de que somos negros, né? Nos respeitarmos como negros, respeitar as pessoas, ter humildade, termos simplicidade, mas nunca deixar de acreditar naquilo que a gente quer, lutar e correr atrás, e que a gente possa nos unir mais, nós como mulher, como a sociedade negra, lutar pelos nossos propósitos, pelos nossos ideais e pelo que nós queremos alcançar. Eu acho que é isso aí. Então, internautas, encerramos esse episódio aqui com a Joyce Campos. Gratidão, Joyce, e esperamos vocês para nos acompanhar no próximo episódio. Muito grata.